E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Continuamos na Vila da Fronteira. Nana diz à sua tia Alda que está indo para o hospital. Alda pergunta se ela vai voltar para almoçar. Nana responde que Vossa Alteza disse que o castelo vai servir pão de sorvete e cogumelos. Enquanto Nana segue para o castelo, os figurantes a tratam muito bem, oferecendo comida e tudo mais. Nana pensa que sua irmã Ana estava certa, e o único jeito de mudar o preconceito das pessoas é enfrentando-o diretamente. Os guardas informam que não há feridos, mas suas amigas vieram. Nana fica curiosa sobre quem seriam, e quando entra, Colibri corre para abraçá-la. Lua pergunta se ela gostou da surpresa e que elas vieram ali só para vê-la. Colibri conta que Lua sugeriu que era uma boa ideia dar uma volta em vez de ficar fazendo nada no castelo. Lírio diz, em um tom de superioridade, que elas duas podem estar livres, mas ela ainda não está e tem muitas amostras para observar. Além disso, Nana deve estar ocupada também. Lua brinca e pergunta se Lírio está mesmo ocupada, pois ontem viu Lírio cochilando em frente ao microscópio quando estava óbvio que o trabalho estava muito chato. Lírio, envergonhada, diz que não era nada disso. Nana conta que hoje está bem livre e agradece a visita. Lírio, ainda relutante, diz que, já que Nana disse, vai ficar ali para fazer companhia, pois não vai ser problema deixar para observar as amostras amanhã. Colibri comenta que Nana parece um anjo, e Lua diz que Nana se tornou a bruxa mais popular da vila. Colibri pergunta o que vão jogar. Lua animadamente mostra um baralho. Colibri fica em dúvida e comenta que o Edou de Ju é interessante, mas é um jogo para 3 pessoas. Lua explica que não vão jogar isso, mas sim um novo jogo, que permite que as 4 joguem. É uma disputa para ver quem consegue mostrar as cartas mais rapidamente, e ela aprendeu com Andrea ontem. Lírio repreende Lua, dizendo que em vez de buscar diversão, deveria estar canalizando sua energia para aprender o conhecimento de Vossa Alteza. Ela argumenta que Lua não está fazendo progresso suficiente. Lua tenta se defender, dizendo que também foi ensinado por Vossa Alteza, então por que não considerá-lo parte do novo conhecimento dele? Lírio afirma que ninguém além dela pensa dessa forma na união das bruxas. Colibri, ao fundo, expressa interesse em aprender, e Nana ri da situação. As 3 olham para Nana, que concorda em participar, já que 3 delas estão a favor da ideia. Assim, fica decidido que elas vão jogar cartas. Mais tarde, na residência das bruxas, Lua desabafa dizendo que tem inveja de Ana. Como Lírio não diz nada, Lua pergunta por que ela não pergunta o motivo de sua inveja. Lírio responde que Lua provavelmente falaria de qualquer maneira. Lua então questiona se Lírio não percebe como os soldados no hospital e os civis a tratam, sempre com respeito, referindo-se a Nana como a senhorita Nana, senhorita Ângela ou a senhorita Pinheiro. Olha esse um bolo de trigo que fiz. Lua expressa o desejo de ser tratada da mesma forma. Lírio explica que essa é a compensação por sua habilidade. Metade dos civis já foram tratados por ela, enquanto a outra metade são basicamente os familiares destes. E Vossa Alteza uma vez disse que Nana e ela são a base da medicina na Vila da Fronteira, uma responsável pela medicação e a outra pelas cirurgias. Isso permite que a operação continue intensa, garantindo que todos estejam saudáveis sem a necessidade de tomar medidas de segurança adicionais. No entanto, na verdade, ela não fez nada além de prevenir uma epidemia entre os novos refugiados. Lua comenta que Lírio parece tão azeda quanto ela. Lírio, estressada, responde que não está azeda e pede para Lua se afastar, pois está atrapalhando sua leitura. Lua enxuga suas lágrimas e admite que realmente está com inveja dela. Lírio sugere que Lua aprenda com Nana, mostrando iniciativa para ajudar as pessoas até que se acostumem com ela, e assim, todos a cumprimentarão, não importa onde estejam. Lírio também menciona que outra forma de ganhar respeito é fazendo suas próprias habilidades evoluírem. Lua ouve em silêncio. Em outro dia, Roland pergunta o que está acontecendo e se alguém a importunou. Lua se inclina sobre a mesa e diz que Roland lhe contou que ela tem um grande potencial, então por que sua habilidade ainda não mudou, e se ela não pode evoluir a menos que compreenda os fundamentos da ciência natural? Roland responde que entende a preocupação e, na verdade, tem pensado sobre esse problema também. Lua pergunta qual é o problema, e Roland conta que Agatha disse que há mais de 400 anos, as bruxas experimentavam o despertar superior na Federação mesmo sem um entendimento completo do mundo. Além dos treinamentos básicos, o restante é uma espécie de epifania repentina, que pode ser desencadeada ao observar um fenômeno natural ou por uma inspiração acidental. No entanto, a segunda forma de despertar não parece se comparar ao despertar causado pelo aprendizado sistemático. Ele também observa que, olhando para o poder mágico de Agatha, ela não apenas é a mais fraca entre as bruxas despertadas, mas também não consegue competir com algumas bruxas comuns, como Sylvie ou Andrea.
Lua diz que não importa, contanto que ela evolua, e pergunta se Roland tem alguma ideia. Roland responde que pode não funcionar, mas vale a pena tentar. Ele pergunta se Lua sabe sobre as forças magnéticas, e ela responde que é uma força produzida pelo movimento direcional de elétrons, e um campo magnético age em corpos magnéticos e com correntes elétricas nele. Roland diz que é exatamente o que está no livro e que ela memorizou bem, mas provavelmente não entendeu completamente. Ele começa a explicar como funciona, mas Lua começa a ficar perdida. Então, ele sugere que ela libere e interrompa rapidamente a força magnética em vez de usá-la continuamente. Ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem se ela não entender completamente, só precisa tentar fazer isso, e seria perfeito se ela também pudesse mudar a direção das linhas de força, por exemplo, trocando as da mão esquerda para a direita. Enquanto ela treina, ele vai preparar um brinquedinho para ela, o que ajudará a entender melhor quando conseguir dominar esse método. Lua fica animada com a palavra brinquedinho. No quarto, Lua pensa que deveria segurar dois lados opostos do quadrado com as mãos para praticar, mas antes precisa fechar as cortinas e esconder a pedra da luz. Ela se pergunta que tipo de brincadeira é essa, mas decide deixar isso de lado, pois é apenas um treinamento. Afinal, é rápido usar e convergir sua habilidade não é difícil, o único problema é que ela não sabe como mudar a direção da força magnética, ou seja, o que quer que seja que ela esteja tentando fazer, e agora ela deve tentar primeiro. Lua usa sua habilidade no brinquedo, mas nada acontece. Mesmo assim, ela continua tentando. Então, de repente, a lâmpada se acende, iluminando todo o quarto. Lua fica sem acreditar. No entanto, a luz se apaga depois. Mais tarde, Lua pergunta por que a bola de vidro acendeu, e não importa o quanto ela tenha tentado usar seu poder depois disso, não funcionou mais. Roland, surpreso, diz que foi muito rápido e pensava que levaria 2 ou 3 dias. Lua pergunta por que isso brilhou. Roland explica que era luz elétrica, e ela liberou um relâmpago semelhante ao do céu. Lua fica surpresa e diz que não parecia nem um pouco com isso, pois a luz era de um tom vermelho alaranjado e continuou brilhando, enquanto um relâmpago é apenas um flash. Roland esclarece que o relâmpago que Lua produziu acendeu um filamento, fazendo-o brilhar continuamente, e que está tudo bem ela não entender completamente agora. Ele promete mostrar a ela luz elétrica de verdade mais tarde. Lua fica pensativa sobre as palavras de Roland. Ao entrar no quarto, Lírio pergunta por que Lua acordou tão cedo e sugere que já que Lua levantou, poderia trazer o café da manhã para ela, uma omelete e um pão, por favor, sem sopa. Lua fecha as cortinas e responde que não vai trazer café da manhã para uma traidora. Lírio pergunta o que ela está fazendo, e Lua explica que está treinando sua habilidade, e fechar a cortina e esconder a pedra da luz foram as condições de Vossa Alteza. Lírio, emburrada, diz que está tudo bem e que vai ler na sala. Lua interrompe dizendo que ela não pode fazer isso. Lírio pergunta o porquê, comenta que ela não pode ler passando fome, ou será que Lua está com medo do escuro? Lua nega e diz que só quer companhia. Lírio concorda e diz que vai ficar com Lua dessa vez, embora pareça tão patética. Ela faz uma condição: depois, Lua deve trazer o café da manhã para ela. Assim promete que vai ficar, mesmo que seja contra a vontade dela. Um tempo depois, Lírio pergunta o que Lua vai fazer e se é magnetizar alguma coisa em sua mão. Lua responde que não, ela vai fazer as forças magnéticas em sua mão mudarem rapidamente, e Vossa Alteza disse que isso vai produzir um relâmpago. Lírio assustada pede para ela esperar e se afasta, dizendo que agora ela pode continuar. Lua diz que vai começar. Lua pensa que se isso acontecesse no acampamento da Associação Cooperativa das Bruxas Cara, com certeza brigaria com ela. No entanto, Vossa Alteza mudou de lugar tudo no quarto que possui ferro intencionalmente, incluindo coisas que têm cobre, tudo para facilitar seu treinamento. Então, ela está agradecida por ter chegado na Vila da Fronteira e não vai permitir ficar parada. Dessa vez, ela vai dar o seu melhor. A descarga aumenta, acendendo a lâmpada e deixando Lírio surpresa e curiosa. Lua explica que eletricidade gera magnetismo e magnetismo gera eletricidade. Em outras palavras, eletricidade e magnetismo são interligados, e essa é a sua habilidade. Em outro momento, Roland fica surpreso e se pergunta o que acabou de ver, se é um sistema de eletricidade autossuficiente que não precisa de energia externa. Além disso, a habilidade de Lua é do tipo poder vinculado, então é fácil descobrir. No entanto, ele percebe que ela adicionou uma nova propriedade à armação de metal, e o poder mágico dela está agindo como um suprimento de energia. Lua, empolgada,
diz que quando ele mencionou a relação entre eletricidade e magnetismo, e que ela é invisível, ela se perguntou se conseguia fazer objetos gerarem relâmpagos ao magnetizá-los. Como ele disse que criar relâmpagos requer mudanças magnéticas, ela tentou mudar constantemente as forças magnéticas no cobre, e esse foi o resultado. Holland considera que é por isso que mudanças em correntes elétricas produzem campos magnéticos. No entanto, ele esclarece que campos magnéticos só produzem eletricidade em algumas circunstâncias. É necessário um circuito fechado e mudanças no fluxo magnético, independentemente de serem mudanças no campo magnético ou nas forças magnéticas. Ambas normalmente exigem um suprimento externo de energia. A nova habilidade de Lua substituiu esse suprimento de energia por uma força magnética que se autoalimenta. Holland conclui que os poderes das bruxas não podem ser julgados pelo senso comum do mundo deles, e as propriedades magnéticas adicionadas aos objetos podem não ser produzidas por polos magnéticos, assim como a chama negra não é um fogo natural. Ele expressa curiosidade e pergunta se Lua nunca notou a mudança magnética em um objeto quando usou seu poder antes. Lua conta que quando estava na Associação Cooperativa das Bruxas, uma vez tentou mudar o magnetismo dos objetos de acordo com sua vontade, e tentou tornar os objetos menos magnéticos quando não estavam sendo usados para evitar problemas para as irmãs. No entanto, não funcionou, a força magnética deles permaneceu a mesma, então ela pensou que era impossível e acabou desistindo. Holland comenta que é exatamente como ele pensou, e a forma do poder mágico. Rouxinol acrescenta que as duas agora estão unidas e são uma só, como uma onda de água azul. Lua pergunta se ela conseguiu mesmo, e Holland confirma acariciando-a, dizendo que é necessária uma dedicação firme por um longo período que pode levar a uma epifania e uma evolução tão rápida. Ele elogia Lua, dizendo que a partir de agora ela é a sexta bruxa com habilidade evoluída na União das Bruxas. Lua pergunta se agora poderá ajudar mais Vossa Alteza, e Holland diz que sim, em inúmeras coisas. Como ele havia mencionado antes, ela possui grande potencial, mas, primeiro, deve descansar, pois está com olheiras gigantes. Depois, ele planeja testar suas habilidades na parte da tarde. Lua concorda, sai do escritório, e Rouxinol fecha a porta e a tranca. Em seguida, ela pula em direção a Holland, chamando por ele. Holland se pergunta o que está acontecendo e se ela agora está pedindo em plena luz do dia. Rouxinol começa a dizer e pede para ele dizer o método. Holland pergunta qual método, e ela, desesperada, pede o método para evoluir sem ler os fundamentos da ciência natural. Holland aliviado pensa que ela só estava pedindo pelo método de evolução, o que é uma pena. No entanto, ele corrige dizendo que era um alívio. Rouxinol explica que, pelas notas de Lua, fica claro que ela não entende o que está no livro, mas Holland a ensinou como evoluir e adquirir uma nova habilidade. Ela pergunta se deve praticar com brinquedinhos também. Holland diz que teme que a habilidade de Rouxinol não vai evoluir com uma epifania. Segundo Agatha, apenas observando um fenômeno natural relacionado é capaz de provocar uma evolução. No entanto, a névoa de Rouxinol é incrivelmente misteriosa e complexa, impossível de entender, muito menos de ensinar. Ele teme que o único caminho para desenvolver seu poder mágico seja um profundo entendimento de ciência natural, física e até matemática avançada. Rouxinol fica muito abalada com a notícia. Mais tarde, Holland revela que nomeou a habilidade de Lua como força magnética variável. Essa habilidade pode ser aplicada a qualquer objeto, assim como a habilidade de magnetização, mas também cria uma variação periódica baseada na quantidade de poder mágico que ela utiliza. No entanto, a eletricidade não é gerada se houver isolantes no objeto. Além disso, Holland observa que a quantidade de poder mágico de Lua, a misteriosa bruxa da névoa, era menor entre as bruxas evoluídas. Ela só consegue ativar 2 pedras mágicas do sigilo da vontade divina, meia pedra menos do que Meg. No entanto, a habilidade do tipo poder vinculado requer uma grande quantidade de poder mágico. Quanto maior e mais variável a força magnética que Lua cria, maior é a demanda por poder mágico. Após uma série de testes, ele descobriu que sua nova habilidade poderia funcionar como uma bateria estável, embora ainda estivesse longe de ser suficiente para alimentar um motor elétrico grande ou uma máquina a vapor. No entanto, para Lua, que estava tendo dificuldades em evoluir, a dedicação e o trabalho duro finalmente deram frutos. Felizmente, a evolução da habilidade não é única, e se Lua conseguir evoluir novamente com aprendizado sistemático, a falta de poder mágico dela será compensada. Além disso, ele ouviu de Agatha sobre quantas pessoas trabalhavam juntas para produzir uma pedra da luz. Assim, se houver uma bruxa que pode controlar ou transferir poder mágico, a limitação de Lua não será mais um problema. Mais tarde Tilly pergunta se ele está falando de uma bruxa assistente, com uma magia do tipo controle, mas nenhuma bruxa na Ilha Adormecida possui
possui esse tipo de habilidade. No entanto, ela sabe onde ele pode encontrar a bruxa que ele procura. Tilly diz que o nome dela é Spear Passy, e sua habilidade é a canalização de poder mágico. Ela pode conectar o poder mágico de várias bruxas, permitindo que uma bruxa do grupo pegue emprestado o poder mágico das outras conectadas. Assim, ele pode precisar da ajuda dela, e ela vive nos penhascos do dragão e é uma marquesa e governante lá. Roland fica surpreso ao saber que ela é uma governante bruxa. Tilly explica que o pai de Spear, o Marquês Passy, concedeu a ela o título e um território no lugar do segundo e terceiro filhos. Devido à alta classe de Spear, ela consegue esconder sua identidade de bruxa muito bem, permitindo-lhe ter uma vida melhor do que as bruxas comuns. Foi ela quem entrou em contato e ofereceu ajuda na migração. Graças a Spear, ela conseguiu reunir rapidamente as bruxas das partes sul e central do reino. Roland pergunta se Spear não tem a intenção de dar abrigo às bruxas. Tilly explica que não é bem isso. Spear deseja que essas bruxas deixem seu território o mais rápido possível para se protegerem da igreja. Aparentemente, Spear valoriza mais seu título de nobreza. Spear também disse que, se uma bruxa fosse capturada pelo povo, ela tentaria trocá-la por uma detenta condenada à morte e a enviaria secretamente para fora de seu território. No entanto, se a bruxa fosse pega pelo exército do julgamento, ela não faria nada e não interferiria. Roland agradece e diz que vai enviar um mensageiro. Tilly comenta que ouviu dizer que eles têm mais uma bruxa evoluída no castelo. Roland pergunta se ela está falando de Lua, e confirma que sim, ela evoluiu. No entanto, usar os métodos antigos não é muito eficaz para aumentar o poder mágico, e para alguém como Ana, ainda é necessário um entendimento completo de um conhecimento sólido. Tilly menciona que o método antigo ainda é uma opção e há um detalhe interessante no que ele disse. Ela pergunta o que ele quis dizer com não são fenômenos naturais, mas apenas formas concretas de poder mágico e como ela deve interpretar isso. Roland responde que sua afirmação é apenas uma especulação pessoal, mas tanto a chama verde quanto a chama negra de Ana não são coisas que podem ser encontradas na natureza. Portanto, não é difícil vê-las como formas concretas de poder mágico. Ele continua explicando que, mesmo as chamas normais antes da evolução, eram criadas pelo poder mágico e eram um reflexo do que Ana acreditava ser calor. À medida que a percepção e o entendimento de Ana aprofundaram-se, a imagem do calor também mudou. Isso explica o que Agatha vivenciou, onde várias bruxas possuem habilidades semelhantes antes de evoluírem ao observar um fenômeno natural. Após o despertar superior, suas habilidades variam devido às diferentes compreensões que cada uma tem sobre o fenômeno. Tilly comenta que a explicação de Roland parece plausível, mas de acordo com a especulação dele, as bruxas do mesmo tipo evoluiriam da mesma forma se entendessem o fenômeno da mesma maneira. Roland concorda, mas apenas sob a condição de que elas tenham exatamente o mesmo entendimento. Tilly então pergunta se Roland veio de um mundo sem poder mágico. Roland pergunta o que ela quer dizer com isso, e Tilly explica que já leu todos os livros que ele escreveu durante o mês e sempre pareceu que algo estava errado. Ela finalmente percebeu qual era o problema depois de ouvir o que ele acabou de dizer. Ela observa que ele separa o poder mágico da natureza. Nem os fundamentos da ciência natural nem a física elementar mencionam algo sobre poder mágico. Roland reflete que não esperava por isso e que as perguntas dela eram armadilhas, percebendo que elas já estavam armadas quando ele escreveu vários livros. Ele compreende que é impossível para pessoas comuns perceberem essa falha quando se deparam com tanto conhecimento complexo pela primeira vez. No entanto, sendo sua irmã, ele reconhece que Tilly também é extraordinária, e que ela não é uma bruxa comum. Roland sente como se sua alma estivesse saindo do corpo. Tilly diz a ele que não precisa responder agora. Além disso, ela menciona que é tarde e que ela vai voltar para a residência das bruxas. Ela aconselha Roland a descansar também, chamando-o de Vossa Alteza. Roland concorda, e Tilly pergunta se ela pode confiar nele. Roland diz que sim. Rouxinol aparece e pergunta como ela pode sair assim, e Roland questiona por que Rouxinol parece tão frustrada. Rouxinol explica que estava prestes a ouvir a verdadeira história de vida de Roland, e por que Tilly não a pressionou mais para obter informações. Roland responde que Tilly não quis colocar em risco a amizade deles, e seu comportamento foi perfeito ao não o pressionar demais, pois criar uma tensão na relação por fazer muitas perguntas só levaria a mais notícias para as bruxas na Ilha Adormecida, já que aliados são mais importantes do que identidades quando se trata de enfrentar inimigos. Rouxinol reflete que Tilly deixou Roland se recuperar depois da pergunta, mas isso não significa que ela não precise da resposta. Ela enfatiza que, se Roland continuar adiando, pode perder a confiança de Tilly depois que os inimigos forem derrotados.
Rouxinol acredita que Tilly fez sua jogada e que agora é hora de Roland responder. No entanto, ele também reconhece que será necessário guardar esse segredo no coração antes que Tilly descubra o que ele pensa sobre o quarto príncipe. Roland sugere a Rouxinol que verifique como Meg e Relâmpago estão. Rouxinol concorda, e Roland expressa sua preocupação com a situação, mencionando que não será uma conversa simples. E ele está um pouco preocupado com ela. Rouxinol pergunta pelo que ele está preocupado e além disso ela vai ficar bem, mesmo que ele precise arrastá-la de volta. Roland explica que é exatamente isso que o preocupa, e ele quer ter certeza de que ela vai checar a situação antes de falar com Spear Passy. Ele enfatiza que é importante não ameaçar Spear por ser uma bruxa também e que Spear não será mais forte do que ela. Além disso, ela precisa ajudar Relâmpago a registrar a topografia dos penhascos do dragão, identificando fortificações e a localização do exército antes de voltar o mais rápido possível. E a última coisa, ela deve ficar em segurança, pois isso é o mais importante. Rouxinol concorda, e vemos Relâmpago, Rouxinol e Meg partindo. Skrull notifica Roland de que elas já partiram, e ele concorda. Skrull pergunta se ele quer que ela registre essas informações. Roland concorda e menciona que gastou metade de seus neurônios para terminar esse livro. Mesmo que seja conhecimento comum, ele só conseguiu lembrar o básico e teve que deduzir várias fórmulas por conta própria. Ele sugere que seria bom transformar o livro de magia em um livro de história ou em algo que Ana não tenha lido. Skrull fica confusa com ele ter mencionado o livro de história e pergunta se é amanhã. Antes de encerrar, Roland menciona que é o dia do despertar de Ana. Mais tarde, Roland reflete sobre como o quarto está quentinho e agradável devido ao sistema de aquecimento. Ele aprecia os momentos que tem, sentindo que não se assemelha a uma monarquia antiga nem a uma sociedade moderna cheia de eletrônicos, mas sim a um meio-termo entre os dois. Ana pergunta por que Roland está olhando para ela, e ele fica sem saber o que responder. Ana ri suavemente e pergunta se ele acha que o que ela pediu foi teimosia demais. Ela comenta que todos claramente se importam com ela, mas mesmo assim, ela expulsou todas as irmãs. Roland tenta tranquilizá-lo e diz que todos ficaram surpresos com a reação dela. Ana explica que só fez esse pedido por causa dos métodos antigos sugeridos pela senhorita Agatha, mas supõe que as outras irmãs farão o mesmo, o que significa que Roland ficará ocupado. Ele responde que está tudo bem e que acredita que as outras provavelmente pedirão apenas alguns pedaços de pão de sorvete. Em seus pensamentos, Roland relembra que Agatha compartilhou sua experiência na cidade sagrada de Taquila quando soube que era o dia do despertar de Ana. Agatha explicou que, nesse dia, uma bruxa precisa esgotar seu poder mágico para reduzir a força da mordida, e as emoções da bruxa também desempenham um papel importante. Emoções positivas, como felicidade, aumentam significativamente a resistência da bruxa. Roland comenta que, em outras palavras, alguém deve acompanhá-la, e ele concorda plenamente com essa ideia. De volta ao presente, Ana diz que está aproveitando o momento graças à senhorita Agatha. Ela menciona que, embora não possa passar seu dia de passagem para a vida adulta com ele, pode compensar com o dia do despertar. Roland confirma e revela que tem um presente para ela no dia do despertar, o cálculo I. Em seus pensamentos, Roland considera que, para uma bruxa, o dia do despertar é mais importante do que um aniversário e pode ser considerado um renascimento. Portanto, decidiu presentear Ana com um novo conhecimento, levando em conta seu talento para aprender e seu interesse no assunto. Ana agradece a Roland por dar o livro e o coloca de lado. Roland, surpreso, pergunta se ela não quer dar uma olhada, mas Ana se levanta. Enquanto Roland pergunta se ela terminou de ler o livro de história, Ana diz que ainda não, mas quer ouvir algo especial. Roland fica surpreso e Ana se senta em seu colo e menciona que era a história dele. Da última vez, ela acabou dormindo enquanto o escutava, então espera continuar ouvindo hoje. Roland pensa que ela está se referindo ao dia em que eles deitaram juntos e pergunta se ela se lembra quando ele disse que morava em uma cidade grande. Ana confirma que sabe, pois, ao pensar nas histórias que ele contou, chegou à conclusão de que não poderiam ter acontecido no castelo da capital. Ela diz a Roland que não precisa falar, já que está hesitando. Isso significa que não é fácil de explicar. Além disso, ele acredita que não é difícil de adivinhar o que ele está pensando e sentindo, e acredita que ela não seja a única a ter essa sensação. Quanto mais eles se aproximam dele, mais essa sensação se intensifica. Ele é diferente de todos os outros, e eles poderiam fazer uma aposta a respeito disso. Ana propõe uma aposta a Roland, onde ela tentará adivinhar a história dele. Ela sugere registrar seus chutes em um caderno e esperar até que ele possa falar sem preocupações.
Depois, eles verão quanto ela acertou, e ela ganha se acertar mais da metade. Roland concorda com a aposta, sabendo que Anna provavelmente a fez mais para confortá-lo do que para descobrir sua verdadeira identidade. Ele acredita que, entre todas as bruxas, Anna é a que o entende melhor. Enquanto isso, no penhasco do dragão, vemos Relâmpago e Meg e logo em seguida vemos um ciclone de poder mágico no corredor. Na sala de Spear, Rouxinol cumprimenta Spear. Spear pergunta quem ela é mais uma vez, e Rouxinol diz seu nome, acrescentando que é da vila da fronteira da região oeste. Como ela pode ver, é uma bruxa. Spear observa que já havia suspeitado disso, pois ninguém entra ali sem seu convite, exceto uma bruxa, mas deveria ter batido na porta. Rouxinol explica que não quis bater na porta, pois seria percebida por um guarda e não por ela, e garante a Spear que não tem intenções hostis e veio apenas para conversar, então não há necessidade de manter a besta empunhada. Spear, então, pergunta por que ela está ali, e Rouxinol revela que traz uma mensagem do governante da Vila da Fronteira, o guardião da região oeste e o quarto príncipe do reino de Graicastle, Sua Alteza Roland Wimbledon. Ela explica que Roland está criando uma nova ordem mundial que permite que as bruxas vivam em paz junto com pessoas comuns, e ele espera que Spear possa o ajudar. E assim acabamos a parte 49. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.